Paz, minhas irmãs. Aqui quem fala é a irmã Amália. Eu moro em Ariquemes, município de Rondônia. Eu venho de uma família cristã. Queria contar alguma coisa da minha vida para vocês e de como Deus trabalhou na minha vida. Eu sou a quarta filha de 4 irmãos. Antes de mim vem um menino e 2 irmãs, um casal de gêmeas. Todos nós éramos crentes, íamos para a igreja, colaborávamos na igreja. Mas minhas 2 irmãs eram especiais. Eu digo isso pelo modo como meu pai e minha mãe as tratavam. Minhas irmãs, com 15 e 16 anos, já trabalhavam intensamente na igreja, ajudando com as crianças, ajudando no coral com louvores, até mesmo pregando. Uma delas pregava, eu me lembro muito bem disso. Já eu sempre estava no banco. Ninguém me incentivava a nada. Deus nunca falou comigo, como elas diziam que falava com elas, sobre ministérios. Por isso, eu me sentia deixada de lado. Isso fez com que eu não quisesse Jesus e começasse a achar aquela vida de crente muito chata, sem graça. Só igreja, só culto, só EBD, só evangelismo, só congressos. Isso eu digo porque em todos os lugares que minhas irmãs iam, minha mãe me obrigava a ir também, nem que fosse só para ouvi-las. Então eu cresci, atingi a maioridade e, influenciada por algumas amizades, confesso, eu me desviei e fui para o mundão, fazer tudo o que a minha carne queria. Hoje eu entendo e percebo que o que eu queria mesmo era que meus pais, minha mãe, minhas irmãs olhassem também para mim. Mas fora da igreja e longe dos meus pais, eu trabalhava durante o dia de babá, de caixa de mercantil, de faxineira, tudo ou qualquer coisa que eu pudesse encontrar, eu fazia, para ter dinheiro, só para poder sair com minhas amigas à noite. Ir para as festas, para as baladas da vida. Passei anos nessa vida, achando que isso era liberdade, isso era ser independente. E um dia eu iria fazer algo significativo, que faria meu pai e minha mãe se orgulharem de mim também. Mas eu estava nesse caminho, fazendo tudo o que eu queria, como eu já disse, que a minha carne desejava, e com certeza que o diabo gostava. Eu mangava das minhas irmãs e das minhas primas, que também eram crentes. Elas viviam também envolvidas com o evangelismo. Cansei de ver minhas irmãs na rua, em pleno domingo, naquelas temperaturas altas. Quem mora em Rondônia sabe que o clima aqui é quente. Mas eu mangava delas, andando pelas ruas, batendo nas casas e perturbando as pessoas para entregar folhetos. Eu mangava muito delas e eu dizia: vão para casa, suas doidas, parem de perturbar o povo. Eu gritava assim para todo mundo ouvir. Minhas primas riam de mim. Minhas irmãs só baixavam a cabeça e seguiam. Mas, enquanto elas passavam a juventude, louvando na igreja e evangelizando nas ruas, eu, por minha vez, engravidei 3 vezes e mandei tirar. Morei com um namorado que usava tóxicos e também me batia. Fui dopada e violada numa festa rave e quase perdi a vida em outra festa, numa briga, onde algumas meninas brigaram por causa da bebida. E me bateram tanto que fiquei 1 semana no hospital. E Satanás ainda consegue convencer as pessoas de que isso é que é ser livre. Isso é que é vida. Mas, o tempo que fiquei naquele hospital, eu não via a hora de sair para voltar para as noitadas, para a bebida e tudo mais. Só que minha mãe e irmãs oravam por mim. Acho que por isso que Deus poupou a minha vida.
Uma noite eu estava na porta de uma boate, numa fila, esperando para entrar. Havia duas filas de entrada, uma de cada lado. Quando olhei para a fila do outro lado, eu vi algo estranho. Vi como se fosse um fogo se acendendo no final da fila. Mas estranhei porque ninguém se assustou nem nada. Olhei de novo e o fogo se apagou. Tudo ficou normal. Dali a pouco olhei de novo e o fogo acendeu. Me assustei, esfreguei os olhos, olhei para as pessoas à minha volta. Estranho. Ninguém comentava, ninguém notava. Olhei de novo e o fogo estava lá. Mas o que é isso? Eu pensei. Nem entrei na festa ainda, nem bebi ainda, nem tomei nada ainda e já estou delirando. Quando eu ia me virar para mostrar à minha amiga que estava ao meu lado, eu ouvi uma voz me falar: "Eu vou te mostrar." Foi aí que eu entendi. Olhando mais um pouquinho, eu vi de longe minhas irmãs com um grupo de jovens da nossa igreja, entregando folhetos e evangelizando para os jovens lá, no finalzinho da fila. E aquela hora da noite, eram mais de 10 horas da noite. Mas eu via eles falando e via um fogo que os envolvia. Fiquei assustada, mas também fiquei com medo. A fila que eu estava começou a andar e eu entrei na boate. Mas não consegui me divertir, só pensava naquilo. Bebi pouco, não fumei nada e fui para casa mais cedo. A partir daí, tudo começou a mudar na minha vida. Acho que foram as orações da minha família. As amigas que eu tinha começaram a se afastar de mim, porque eu estava sem emprego e não tinha dinheiro. Não me chamavam mais para as festas, nem para as viagens de fim de semana. Eu comecei a pegar nojo de bebida. Não sei o que acontecia. Eu bebia e vomitava. O cheiro de álcool passou a me dar ânsia de vômito. E para fechar, meu namorado terminou comigo e jogou minhas coisas na rua. Eu corri, botei tudo numa bolsa e fiquei o dia todo sentada na praça, pensando ali o que faria com a minha vida, tomando coragem para voltar para casa e pedir para ficar. Mas, enquanto eu estava ali, eu comecei a ouvir vozes, mandando que eu me jogasse embaixo de um ônibus, que seria melhor, que todos os meus problemas seriam resolvidos, que era melhor do que voltar para casa humilhada, pedindo abrigo. Teve uma hora em que eu olhei para a pista e me vi lá no chão, esbagaçada, como se eu já estivesse feito aquilo que aquela voz me mandava fazer. Parecia um transe. Quando eu ia levantar para ir em direção à pista, alguém segurou meu braço. Eu olhei para ver quem era, e era um jovem. Estava sentado lá, ao meu lado. Eu me perguntei em pensamento, como ele estava aí e eu não vi? Ele sorriu para mim e disse: "Eu estou aqui com você desde que você chegou", e se sentou. Quando ele disse isso, eu não consegui falar. Eu só pensei: nossa, ele leu meu pensamento. E o engraçado é que isso pareceu normal para mim. Eu não me assustei. Eu sentei de novo ao lado dele e só olhei para ele. Eu não conseguia parar de olhar para ele. Ele era lindo, uma pele limpa, uns cabelos loiros. As palavras dele me acalmaram e me deram muita paz. E ele falou assim: "As orações da sua mãe chegaram ao trono dos céus. O Eterno quer perdoar seus pecados. Volte para casa, se humilhe para a sua família, até que Deus cumpra o propósito que ele tem na sua vida." Quando ele disse isso, eu levantei automaticamente e comecei a caminhar em direção à minha casa.
Seria uns 40 minutos de caminhada da praça onde eu estava até a minha casa. Eu nem pensei em pegar um ônibus ou um carro. Eu só caminhei, sentindo aquela paz. Eu só queria obedecer aquele comando. Pela primeira vez na vida, eu tinha uma direção. Tinha certeza do que eu deveria fazer. Porque eu sempre fui muito indecisa, muito incrédula, volúvel, desobediente, tudo isso. Mas agora, todo o meu prazer estava em obedecer aquela ordem. Eu caminhei 40 minutos até em casa. E lembro que enquanto eu caminhava, eu ainda sentia a presença daquele jovem perto de mim. Mas quando eu me virava para procurar por ele, eu não o via. Várias vezes eu olhei para trás e o sentia, mas não conseguia vê-lo. Quando cheguei em casa, aí que eu desabei. Toquei a campainha e caí chorando. Minhas irmãs vieram me atender, me abraçaram e me levaram para dentro. Eu contei tudo aquilo para as minhas irmãs. Fiquei no sofá por um bom tempo com a minha mãe. Nesse dia, também estava na casa da minha mãe o meu irmão mais velho, que a essa altura da vida já era casado e já tinha um filhinho, meu sobrinho. Ele veio e pegou a harpa cristã e começou a louvar. E nós louvamos, até eu louvei. Eu louvava e chorava, e parecia que, através das minhas lágrimas, Deus ia tirando as coisas ruins de dentro de mim. Meu sobrinho, que só tinha 1 aninho de idade, subiu no meu colo e, olhando para mim, começou a limpar as lágrimas do meu rosto com as suas mãozinhas. Nós louvamos por um bom tempo. De repente, ficou de noite e eu nem percebi. Mas me lembrei das palavras daquele jovem, que para mim era um anjo, e lembrei que ele tinha mandado eu voltar e me humilhar para minha família. E comecei a entender que eu havia desonrado a minha família. Então chamei minha mãe, minhas irmãs, meu pai e pedi perdão. E pedi para ficar com eles. Nessa hora, ninguém respondeu nada. Todos começaram a chorar. E eu entendi que a minha família me perdoou. Foi assim que Deus salvou a minha vida. Ele envia anjos para nos guardar. As orações de um justo podem muito em seus efeitos. Irmã, Deus me transformou numa missionária. Hoje eu ando pelas ruas pregando e entregando folhetos, tentando resgatar os perdidos das trevas e os trazer para a maravilhosa luz do Senhor. Meus irmãos, não desistam de orar pelos seus. Deus vai salvá-los também. Que Deus aumente a vossa fé. E não esqueçam, para Deus não há impossíveis. Assim como ele me resgatou, ele vai resgatar os seus também. Amém?